Bem, pessoal, continuamos aí o estudo da regra da cadeia, só que agora nós focaremos o caso 2, né? Lá no caso um, que nós temos aí um vídeo anteriormente, você tinha uma função z que você pegava e era uma função em função de duas variáveis, x e y. E por sua vez, x e y estavam em função de t. Tanto o x quanto o y em função de t. Esse era o caso 1, recapitulando rapidamente aí. Então, z em função de duas variáveis, x e y, que eram as variáveis de z, em função de t. Então, indiretamente, z poderia ser escrita como uma composição aí, obtendo a função de uma variável. E assim você conseguia derivar z em relação a essa variável, em relação à variável t em questão. Resumidamente, era esse o caso 1, né? Porque z em função de x e y em função da mesma e única variável t. No caso 2, as coisas irão mudar um pouquinho, tá? Mas continuamos na mesma linha de raciocínio do caso 1 aí apresentado. Bom, para isso, vamos ainda continuar trabalhando com a função de duas variáveis, x e y. Mas lembra que esse caso 2 ele vai ser estendido para caso até n variáveis. Duas, três, quatro, tá? E a função z sendo uma função diferenciável em x e y. E x e y agora, olha só o que muda. Enquanto no caso 1 x e y estavam em função apenas de t, apenas de uma única variável, x e y aqui estariam em função de duas variáveis. Isso que muda de um caso para outro, tá? Essa questão, que agora é x e y em função de duas variáveis, também diferenciáveis em st. Com isso, a função z, você conseguirá encontrar as funções as derivadas parciais em relação a s e em relação a t. Ou seja, consigo aqui encontrar del z del s e encontrar del z del t. No caso 1, você só encontraria dz dt, né? Aqui, como são duas variáveis x e y em função de duas variáveis também é del z del s, del z del t. Como que nós encontraremos então del z del s? Vamos lá na função z. Primeiro, vamos derivar a função z em relação a x, del z del x, e x, como é em relação a s, del x del s. Agora vamos para y, del z del y e del y del s. E assim encontraremos então del z del s. Mesma coisa, del z del t. Deriva em relação a x, del z del x, e x em relação a t, del x del t. Mas agora em relação a y e y em relação a t. E assim nós temos aí as derivadas parciais de z em relação a s e t, tá? Então esse é o caso 2 da regra da cadeia. Vamos ver aqui um diagrama que vai facilitar as nossas construções. Bem, vamos aqui então trabalhar nesse diagrama para que vocês vejam construções de funções com mais de duas variáveis na função z ou com mais de duas variáveis em x e y. Vou fazer a construção para uma função z de duas variáveis, como foi apresentado aí a definição, e as variáveis x e y também em função de outras duas variáveis, sendo essas st, certo? Nós já vimos anteriormente aí que pela regra KD, esse caso 2, nós vamos ter então as derivadas parciais z, del z del s e del z del t. O que veremos agora o diagrama é como às vezes chegar nessa construção para não precisar ficar decorando. Bom, aqui está o diagrama que nós vamos construir.
né, para que você siga, caso necessite, da construção das derivadas parciais. Primeiramente, nossa função z está em função de x e y. E as funções x e y estão em função cada uma, tanto a x quanto a função y estão em função de s e t. Ou seja, eu vou conseguir derivar z, achar as derivadas parciais de z tanto em relação a s quanto em relação a t. Certo? É o caso 2, porque x e y dependem de duas variáveis. Bom, vamos então encontrar a derivada de z, a parcial de z em relação a s. Depois, nós achamos a derivada de z em relação a t. Primeira coisa, z está em função de x e de y. Então, vou derivar z em relação a x e x em relação a s. Aqui. Então, del z, del x. Eu uso o del porque z está em função de x e y, né? E del x, del s. Acabou? Achei a derivada em relação a s? Não. Porque ainda tem que derivar a parte do y para chegar no s do y. Del z, del y, del y, del s. Então, fica del z, del x vezes del z, del x, del s. Mais a outra perna, ou outro galho, outra ramificação, del z, del y, del s. E aí está as derivadas parciais, a derivada parcial em relação a s. E vamos achar também em relação a t. Em relação a t você tem, novamente, derivas em relação a x e x em relação a t. Achando del z, del x, del t. E derivos em relação a y e y em relação a t. Achando del z, del y, del t. Ou seja, se você aumentar variáveis para z, o que acontece? Se você tivesse uma função w, como eu estava apresentando a função w aqui, que está tanto em relação a x, em relação a y, e depois você vai derivar em relação a z. Tá? Então, quando você aumenta uma variável para a função aqui, que você está derivando, o que você aumenta? Você aumenta os termos aqui da adição. Mais termos aqui que serão somados. Então, se eu tivesse aqui outra variável, z em função, por exemplo, de k. Então, eu teria del z, del k, del s. Agora, quando você aumenta, em vez de aumentar aqui a variável, aumenta aqui no finalzinho, por exemplo, x em função de s, t e v. Então, y e x em função de s, t e v. Aí, o que você está aumentando? Vai ter mais uma derivada parcial. Vai ter a del s, vai ter a del t e vai ser z em relação à variável que você aumentar. Mas tudo isso vai construindo as árvores, tá, gente? Que você conclui aí as derivadas parciais. Para iniciar o estudo para vocês, eu tinha isso, tá? A partir daqui, fazendo os exercícios, vocês conseguirão estar desenvolvendo as derivadas.